Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo. É um grande prazer estar com vocês. Esse programa vai ao ar toda terça-feira às 20h30. Fica gravado aí no YouTube, no Facebook. Vocês podem acessar os links aí abaixo. E hoje nós vamos abordar um assunto. O título que eu dei é Frequência do Amor. Nós falamos muito do amor, né? O que é o amor? Eu já vi relatos de pessoas em desdobramento que estiveram com seres muito elevados. É interessante isso, né? É lógico que nós temos que filtrar tudo que a gente recebe de informação. Mas existem alguns relatos que batem, eles conferem. São pessoas que estiveram com seres muito elevados e que sentiram uma onda de amor. E alguns dos relatos são assim, olha, o que eu senti foi uma coisa tão inexplicável que eu me ajoelhei e chorei. Eu não tinha condições de vivenciar aquela experiência por mais tempo. Era forte demais. Dá para entender uma coisa dessa? Essa onda de amor, essa energia, parecia que estava num ponto tão elevado que a pessoa não suportava. É difícil a gente entender isso, né? Vocês já passaram por essa experiência de sentir alguém que vocês não explicam? E aí tem a coisa da paixão, que eu diria que é um nível até menor. Não é nem desse amor que eu estou falando, mas vá lá. Na questão da paixão, quem é que já não sentiu o coração batendo de forma diferente? Mas indo para um outro nível, relatos, por exemplo, de pessoas que estiveram com Chico Xavier e sentiram uma coisa muito diferente, um amor emanando dele, né? A história dos santos. Então existem muitos relatos que falam sobre isso. Mas existe essa frequência do amor? Tudo indica que sim, né? E a gente intuitivamente sabe que sim. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre ondas, sobre energia, porque tudo é energia. Então existe uma energia que permeia o universo, que talvez por isso digam que Deus é amor. Essa energia que está em tudo. E por isso talvez Jesus tenha falado do amor. Tanto do amor. E colocado o amor como a principal lei. E talvez por isso, talvez com certeza, nós temos a informação espiritual de que quanto mais o ser ama, maior é a vibração dele, mais o perispírito vibra. Já falei várias vezes sobre isso. Então, o que diferencia a posição dos seres no espaço, na vida espiritual? É a sua vibração. Vibração dada pela capacidade de amar. Então, tudo está intrinsecamente ligado. Realmente existe uma vibração, uma frequência que é a do amor. Tanto que existe uma lei, que é essa lei, como se fosse uma lei física. Isso é muito interessante e coloquem isso na mente. Quanto mais a pessoa ama, mais o corpo espiritual vibra, ele fica mais leve. Então, quando a gente desencarna, a posição espiritual que você vai estar depende da sua capacidade de amar. Portanto, a sua condição espiritual, depois da desencarnação, é uma construção sua. Você se coloca lá. E o que é um mundo superior? É um mundo de espírito que vibra bastante no amor e que tem muito conhecimento. As duas coisas têm que andar mais ou menos juntas. Entenderam? E essa lei em que o espírito, quanto mais ele vibra pelo amor, também há uma coisa ligada a isso. Existe uma certa luz espiritual que é descrito nas obras espíritas o tempo todo. Então, quanto mais o espírito vibra, quanto mais ele ama, ele emite uma certa luz de natureza espiritual, diferente da nossa luz aqui. Daí o termo espíritos de luz, tá? Eu vou ler algumas coisinhas para vocês sobre energia, sobre ondas. Ondas ultra curtas.
Atualmente, a ciência já conjectura que os chamados fenômenos mediúnicos ou transcendentes, os estados mentais e emocionais de elevação e inspiração, ocorrem em faixas de frequências vibratórias elevadíssimas, na ordem de mais de 8 quintilhões de hertz, ou de 8 vezes 1018 hertz. São categorizadas como ondas ultracurtas. Então a gente está falando de uma coisa técnica. A despeito das concepções materialistas, o ser e o universo se estendem em frequências altíssimas, partindo desde as vibrações mais baixas do tato, de 2 a 8 Hz, as frequências altíssimas dos raios gama e cósmicos, a despeito de todas as concepções nihilistas, o ser e o universo se agigantam e se estendem em magnífico esplendor, sugerindo a essência de sua natureza ultradimensional gloriosa, suprema fonte transcendente, mais acessível aos artistas, aos sábios, filósofos e santos. Com nossos sentidos, captamos apenas algumas oitavas do teclado universal. Então, tudo é como se fosse uma música que toca. Existem várias frequências e existe uma escala que foi elaborada por Camille Flammarion, é conhecida como a escala de Flammarion. Camille Flammarion foi um astrônomo, é considerado um dos pais da astronomia, é contemporâneo de Kardec e estudava as coisas espirituais. Um gênio da época, né? Um espírito muito elevado que veio junto com aquele grupo, o grupão que Jesus enviou. E Kardec é um deles. E essa escala de Flammarion ilustra as vibrações organizadas em oitavas, semelhante ao teclado de um piano. Se tocamos a tecla correspondente à nota Dó e a seguir contamos 7 teclas brancas tocando a oitava tecla, fazemos soar a nota Dó uma oitava acima. No caso de escala descendente, uma oitava abaixo. Imaginando o universo como um gigantesco teclado de piano, onde todas as manifestações materiais ou imateriais são produzidas por notas ou grupos de notas, ressoando pelo espaço infinito, conseguimos captar apenas com nossos limitados sentidos algumas oitavas desse imenso teclado. Fenômenos mediúnicos e transcendentes ocorrem em faixas vibratórias na ordem de 2 vezes 1015 Hz. Então é dito aqui que o universo é como se fosse um grande teclado, né? E, na verdade, nós temos os sentidos básicos, tato, olfato, visão, audição, etc. Mas, além do que os nossos sentidos físicos percebem, as energias vibram. Tudo vibra, o universo é vibração. Daí é como se fosse uma grande música em diferentes tonalidades. E, encarnados, nós só percebemos uma pequena fração desse grande concerto universal. Mas energias vibram além de nós. O que é a mediunidade? A capacidade, que a gente sabe que é orgânica, que algumas pessoas têm de captar essas frequências além da faixa normal da maioria das pessoas. Então, existem vários estudos, por exemplo, a glândula pineal, que dentro dela tem os cristais de apatita, e tem uma série de informações que não cabe aqui a gente falar sobre isso. E essa glândula é uma das situações em que a pessoa nasce com essa glândula com certas características, inclusive os cristais, que dá essa capacidade de percepção. Os animais, muitos deles, a maioria deles, eles têm uma ligação com o campo magnético da Terra. Já ouviram aquela história da tartaruga que vai desovar no mesmo lugar, as baleias, o pombo-correio, que é um caso clássico, né? Você solta aquele e volta para o ponto. Ele não tem um GPS físico como nós temos, mas está lá
no cérebrozinho dele, né, algo que o direciona para aquele ponto. Então, isso é a maior prova de que isso é uma realidade. O ser humano parece que perdeu um pouco essa capacidade por questões da evolução. Mas algumas pessoas têm esse outro sentido, né, de várias maneiras. A mediunidade é muito sobre isso. Bom, vamos lá, vou continuar essa leitura aqui que eu estou fazendo. Pelo tato, percebemos as vibrações situadas entre 2 até aproximadamente 16 Hz, ou vibrações por segundo. Pela audição, percebemos a faixa vibratória de 16 até 20 mil Hz. Então é muito variado. Um cachorro percebe, pela audição, faixas vibratórias que nós não percebemos, né? Existem pessoas que ouvem melhor do que a outra. E ele vai falando sobre outras faixas, onde temos os sentidos, né, comuns quase que imperceptíveis. E atualmente a ciência já conjetura que chamados fenômenos mediúnicos ou transcendentes, os estados mentais e emocionais de elevação e inspiração ocorrem em faixas de frequências vibratórias elevadíssimas. Então, vamos imaginar que tudo no universo é vibração, e já que o corpo espiritual vibra conforme mais o espírito ama, a maneira de comunicação de espíritos superiores é diferente. Ele não precisa da onda sonora, não precisa falar. Porque o que é a fala? Eu fui treinado a emitir sons, e esses sons se transformam em palavras, eu faço o ar vibrar, isso chega na forma de ondas sonoras no ouvido, o tímpano de vocês vibra, e vocês têm um impulso elétrico que vai para o cérebro, e vocês escutam lá dentro do cérebro. Primeiro eu estou pensando o que eu estou falando, vem um impulso elétrico, eu movimento a minha boca, ondas sonoras sensibilizam o tímpano, que transforma isso num sinal elétrico e vocês ouvem. Na verdade, é uma comunicação mente a mente, que a gente usa o meio para as ondas sonoras. Mecanicamente, a minha fala é mecânica, a audição aqui no tímpano é mecânico, isso é transformado em impulsos elétricos. Se eu sei mandar o sinal de outra maneira, eu não preciso da fala. É como se fosse um Wi-Fi. É como se vocês pudessem fazer um download do meu pensamento. Está dando para entender? Então, em planos superiores, não precisa a fala. Ou em outras faixas vibratórias. O espírito se comunica mente a mente. O que é a mediunidade? A aproximação do espírito, mente a mente. O espírito não entra no corpo do outro. Não existe isso. Incorporou. É só maneira de falar, porque não entra no corpo. Mas é uma ligação mental, que pode ser tão forte que dá a impressão que o espírito entrou no corpo. E domina, mas mentalmente. Tá bom? Isso é mediunidade. É uma interação mente a mente. Então nós vivemos num mundo de vibrações, de frequências, e eu vou botar uma figurinha aí que é a tal da escala de vibrações elaborada por Camille Flammarion. Dê uma olhadinha aí. Estão vendo? Então, Camille bolou essa escala em que mostra aí várias faixas vibratórias, os limites, né, as ondas que são perceptíveis ao ouvido humano, as ondas eletromagnéticas até desconhecidas, e esse foi um estudo, um trabalho técnico, científico do Camille Flammarion, transformando tudo no universo como um grande teclado cósmico, onde as frequências vão se elevando, desde as mais grosseiras, as mais materiais, até as ondas eletromagnéticas, de calor, ondas luminosas, ultravioleta e por aí vai. Tá bom? Então, voltando aqui, tudo é vibração. A própria matéria, ela é algo que vibra. O átomo vibra. A matéria não é algo durinho. Isso é a nossa percepção exterior numa escala macro.
Se você mergulhar no átomo, ele não tem uma consistência sólida, é energia, né? Voltando ao amor. Então, vou ler um texto aqui que eu reuni. Energia do amor é uma vibração elevada, esse é ponto, repleta de compaixão, empatia, aceitação e bondade. É bem a definição de um espírito superior, né? Ou de uma pessoa de sentimentos superiores. Eu vou repetir. Energia do amor é uma vibração elevada, repleta de compaixão, empatia, aceitação e bondade. É uma energia que transcende o ego e se conecta profundamente com o coração. Quando estamos vibrando na energia do amor, irradiamos um tipo de energia de positividade e atraímos seres que estão em sintonia com essa mesma energia. Trazendo para o lado prático, o que é o trabalho do MAP, por exemplo, de tratamento? Como é que começam os dias de tratamento? As pessoas recebem um passe, que já é uma transfusão energética. Vão para o salão, onde num determinado momento nós passamos músicas que as pessoas cantam, que na verdade são preces. E isso vai mudando a vibração do ambiente. Nós começamos a tocar no teclado em notas mais elevadas. O que foi dito aqui? Sobre positividade, e atraímos seres que estão em sintonia com essa mesma energia. As pessoas em tratamento começam a vibrar mais no amor. A própria música, que são preces e bonitas, colocam a pessoa em outro estado. As pessoas mudam a sua vibração. Mesmo a pessoa em dor, às vezes ela resiste, que a dor é muito forte, mas ela entra naquele clima. Ela vê uma oportunidade e ela vibra de forma diferente. Ali já começa uma autocura da pessoa. E essa vibração positiva facilita a vinda de espíritos que vibram nessa frequência. Entenderam como tudo tem um sentido? Então nós estamos falando de forma técnica, o porquê da música, tudo tem um sentido. Quando esses trabalhos foram trazidos, porque tudo veio à intuição, façam dessa maneira, aquilo ali tem um motivo de ser. Então, vamos dizer que nessa reunião de tratamento do MAP, o teclado vai para outro nível e você cria uma psicosfera, um ambiente vibratório, uma frequência saudável e que permite a vinda de espíritos superiores que tocam a mesma música. Dá para entender? Uma prece com sentimentos nos conecta a seres elevados, ao universo das vibrações elevadas, ao universo das vibrações elevadas. No dia em que só vibrarmos no amor, estaremos conectados ao Criador. Deus é amor. Já ouviram essa? A criação é um ato de amor. Toda a criação é um ato de amor. O amor tem que brotar de dentro de nós, como uma fonte de água viva. E aí a gente lembra de Jesus encontrando com a mulher samaritana, quando ele fala, dê-me água de beber. E ela, uma mulher samaritana, rejeitada pelos judeus, ela, mulher samaritana, rejeitada pelas próprias mulheres samaritanas, porque ela teve vários maridos, e Jesus pede para dar água para ele, e ela fala para ele, mas como você sendo um judeu, pede para mim, para me dar água? Aí Jesus inverte, se você beber da água que eu vou te dar, ela vai jorrar como uma fonte de água viva. Se você absorver o amor que eu estou te dando, esse amor vai brotar dentro de você um dia como uma fonte de água viva que não deixa nunca de jorrar. E você vai matar a sede de amor de outros. Olha a profundidade do que Jesus dizia, né? Então, o amor tem que brotar de dentro de nós. Um dos motivos da nossa reencarnação é nós construirmos esse amor. E isso é uma construção íntima. Tecnicamente, nós precisamos vibrar em frequências mais elevadas. Porque na evolução, conforme a gente evolui,
os mundos superiores são mundos de frequências mais elevadas. Se você ligar um rádio em AM, você não vai captar as ondas de FM. Você tem que mudar a frequência para você captar essas ondas. E a vida no universo é assim. Cada vez nós vamos captando ondas mais elevadas. E essas ondas mais elevadas, essas frequências mais elevadas, são frequências do amor que vai se elevando. O próprio amor tem níveis diferentes. E vamos dizer que o amor da criação, o amor de Deus, é o amor supremo, e que Jesus vibra nessa frequência, que os espíritos como Jesus vibram nessa frequência, que eles estão entrelaçados na mesma energia, na mesma onda de amor. Existe um planejamento para o universo, para os planetas, para os seres que vivem nesse universo. O que une todos esses seres é a lei universal, que é a lei de amor, que Jesus veio ensinar. Então, Jesus nos veio ensinar a cantar uma canção de amor, que tem que brotar de dentro de nós. Nós temos que vibrar no amor. E a vida nos leva a vivenciar esse amor. Nós nos afastamos disso. Nós ainda somos resistentes. A vida na matéria é uma prova. Nós vamos ter estímulos que vão tentar nos afastar dessa vibração de amor. Nós ainda temos muito do egoísmo, que é o oposto do amor, de vaidade, que é o oposto do amor. Vários sentimentos inferiores que reduzem a nossa frequência, que nos afastam dessa onda de amor. E o que nos é ensinado na doutrina espírita e o que Jesus ensina é justamente o contrário, é nós vibrarmos no amor. Então, o perdão, a capacidade de um ser perdoar, muda a sua frequência. Quanto mais um ser ama, mais ele vibra no amor. Quanto mais ele tem compaixão, mais ele vibra no amor. A sua vibração íntima. Isso está ligado ao estado mental, está ligado ao corpo mental e por um ser integral que é muito mais complexo do que a gente imagina. O corpo físico é uma fração. Na verdade, nós caímos numa frequência mais baixa. O corpo físico é como se fosse um quebrador de luz, um quebrador de frequência, onde nós estamos presos numa faixa de certas vibrações limitadas, porque nós não conseguimos viver numa vibração superior. Então, o espírito ele é quase que induzido a amar. Se ele não amar por vontade dele, espontaneamente, se ele não começar a entrar nessa frequência por vontade dele, ele vai ter que entrar pela dor. E a dor, ele vai cair de joelho e vai pedir ajuda numa determinada hora. E ao receber ajuda, alguém vai estar dando amor para ele. E esse amor vai elevar esse espírito. Então a gente se transforma ou pelo amor ou pela dor. Eu não sei se o que eu estou falando está fazendo sentido para vocês. Eu escolhi um tema talvez difícil da gente poder desenvolver. Mas é assim, a vida no universo, nós estamos imersos em frequências e a nossa onda mental também tem uma certa frequência. À medida que o espírito progride, ele se desmaterializa, ele vai se afastando dessa vida mais material. Vocês já estudaram, já aprenderam sobre isso. E ele está se afastando de uma frequência mais densa. Como é que os espíritos chamam a matéria? É luz coagulada. É algo que está numa frequência maior que diminui de frequência. A matéria vibra. Tudo é vibração. Então, à medida que o espírito progride, ele vai se libertando da matéria, ele vai se libertando dessas frequências mais baixas, mais grosseiras. E ele vai vivenciando experiências de frequências mais elevadas, mundo mais elevados. Ele entra no teclado, na música mais elevada do amor, na frequência do amor.
o progresso material de um mundo segue o progresso moral dos seres desse mundo. E o mundo, ele tem uma frequência. A Terra, ela tem uma frequência, ela tem uma vibração. Por isso, seres mais elevados, às vezes, precisam fazer um esforço para varar essas frequências mais densas, porque eles não se sentem tão bem num mundo denso, num mundo de uma psicosfera pesada. E a Terra, entrando na fase de transição, o que a gente aprende? Só vão ficar aqui aqueles que desenvolveram um nível mínimo de amor voltado para o bem. A frequência da Terra vai mudar. E os espíritos com uma frequência mais grosseira não vão estar em sintonia com esse mundo. Por isso eles precisam ser afastados para um outro mundo onde eles vão tocar a mesma música, de frequências mais grosseiras. E os que ficarem aqui, a música vai mudar, frequências mais elevadas, nesse teclado universal, né? Então, o progresso é mudança de vibração. A mente emite e recebe ondas num certo padrão vibratório. Tudo é energia no universo. Existem 3 elementos: Deus, Espírito e matéria ou energia. O que não é Deus, a superconsciência. O que não é espírito é energia, é vibração. Então, a importância da reencarnação, né? A gente vibrar no bem, vibrar no amor. E a gente encontra pessoas que ainda estão muito voltadas para o mal, numa vibração, numa frequência e num nível mental em que elas sofrem muito. O que é umbral? É assim, uma reunião de espíritos que vibram de forma muito densa, uma frequência pesada, e que sofrem, porque imputam sofrimento um ao outro a eles próprios. Mas a reencarnação é uma oportunidade de mudança, né? E nas reuniões mediúnicas, nós recebemos espíritos, e os médiuns sentem essa frequência mais pesada. Vejam bem, o médium que está encarnado, que não é nenhum santo, recebe um espírito muito lá dos umbrais. Ele sente, ele passa mal, ele sente aquela vibração pesada. Quem for médium em ostensivo entende o que eu estou falando. Quando recebe um mentor, tudo muda. O médium, a posição dele muda na reunião mediúnica e eles se sentem bem. Então é muito comum também um médium que trabalha, ele recebe vários espíritos sofredores e ele precisa de passe para dissipar aquelas energias densas. E esse mesmo médium, no finalzinho da reunião, recebe um mentor. Para quê? Para deixar uma mensagem, mas também para dar uma aliviada. É a compensação do trabalho que o médium fez. E é um trabalho de amor que é feito nas reuniões mediúnicas. E a gente se depara com vários casos, várias situações. Eu vou relatar um caso aqui prático que eu vivi, que eu trabalho como sendo aquele que conversa, né? O doutrinador, o esclarecedor. Então, vou ler aqui para vocês. É um caso do espírito, com a licença dele, sem falar nome, porque eu nem sei o nome, que foi resgatado, está sendo ajudado. O caso do espírito que matou 4 pessoas, mas ela queria matar só uma pessoa. Achei muito interessante. Ela queria matar uma, mas acabou matando as outras. Sabe aquelas coisas que o cara entra, assim, tá um bar, ele quer matar e mata todo mundo, né? Ele sentia grande remorso e não via a solução para o seu problema. Isso aqui eu vou relatar para vocês entenderem a importância da reencarnação. Então ele está no mundo espiritual, está no umbral, está sofrendo, é trazido a uma reunião mediúnica. A história dele é essa. Ele queria matar uma pessoa, que já é terrível. Ele matou 4. Ele não via a solução para o problema dele. Aí ele perguntou para mim, se eu já tinha matado alguém. Olha só a pergunta, você já matou alguém? Aí eu respondi para ele, olha, nessa reencarnação, não, né? Mas eu, de repente, posso ter feito isso no passado, em outra reencarnação, né? Pode ser que no passado eu esteja na mesma posição que você está agora. E hoje eu simplesmente não lembro, né? Então eu falei que só Deus permite a gente esquecer os nossos erros.
E justamente para a gente não trazer esses traumas do passado e ter uma chance de recomeçar, é que nós somos levados a reencarnar. Aí eu perguntei para ele, você gostaria de ter essa experiência, esquecer do passado, tudo que você fez, e você tentar consertar o que você fez? Provavelmente você vai ser colocado numa outra existência, junto com esses seres que você matou e prejudicou. Você deve algo a eles, e Deus vai saber como fazer isso. E eu fui falando sobre isso com ele, sobre a oportunidade que ele poderia ter de esquecer o passado, ter uma nova experiência e refazer a vida dele toda e auxiliar esses espíritos que ele prejudicou, entenderam? E eu perguntei, você topa? Ele parou, pensou, eu falei, eu aceito. Daí eu fui conversando com ele, vem a equipe espiritual, a gente vai induzindo o pensamento, e ele foi levado. Entenderam? Agora vejam a importância para ele da reencarnação. Se não fosse a reencarnação, como é que esse espírito ia se redimir? Como é que ele vai ter a oportunidade de entrar nessa frequência do amor? Às vezes leva tempo. O que ele vai fazer nessa nova reencarnação? Ele vai falhar? Ou ele vai se recuperar? E quem somos nós? O que nós fizemos no passado? Né? Quantas oportunidades nós tivemos para estar aqui hoje com um pensamento diferente? O que é isso? É a oportunidade que Deus dá. Isso é amor. Então, essa inteligência suprema que vibra numa frequência que a gente tenta alcançar a cada dia, a prova do amor que a gente recebe é a reencarnação. A reencarnação também é um ato de amor, é oportunidade. E o espírito vai reencarnando até um certo ponto na evolução. Quando ele não precisa passar por certas experiências, a gente não precisa mais de um corpo físico. Nós vamos vibrar em outra frequência, a nossa mente está em outro estágio. Isso são os mundos superiores. Além do mundo de regeneração, entrando nos mundos ditosos, onde o espírito vive uma outra condição de vida. Então, nós cometemos nossos equívocos, nós temos a nossa falta de confiança nas leis de Deus, a falta de fé, e nós temos que mudar essa nossa condição usando o raciocínio, o bom senso, daí a importância do estudo, daí a importância da gente sair dessa vibração mais densa. Quando você está num grupo que faz prece e que está com pensamentos superiores, o estudo é isso, o estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, as obras de André Luiz e tantos outros, você está se habituando a entrar numa frequência mais elevada. Quem é o maior beneficiado com os tratamentos que são feitos, por exemplo, no MAP? São os trabalhadores, porque são levados lá a trabalhar e o tempo todo são colocados dentro daquela frequência do amor. E o nome do MAP é MAP, Movimento de Amor ao Próximo, né? Então, essa sua disposição de auxiliar e colocar aqueles espíritos que pedem socorro dentro do ambiente vibratório, você mesmo está sempre se colocando ali, porque você é trabalhador, você está servindo. Então, você mesmo está se curando pelo amor. Então, a tendência, depois de um tempo, é você absorver esse sentimento. E você vai se modificando pelo amor. Melhor do que se modificar pela dor, não é? Então, nós temos ainda muita gente sofrendo porque não entra nessa frequência do amor. E aí nós temos muitos casos, por exemplo, de suicídio, e muita gente que não entende a vida espiritual. Na obra Céu e Inferno tem um caso, é bom até eu falar esse caso, de uma mãe que tinha um filho, e que o filho estava muito doente, jovem ainda, talvez seus 20 e poucos anos. E a mãe muito ligada àquele filho, como normalmente é, né? E ele também muito ligado à mãe dele, e ele desencarna. E a mãe, ela fica desesperada, o que é normal. A perda de um filho, a gente nem fala perda, né? A partida antecipada de um ente querido, que a gente sempre espera, a mãe sempre espera ir antes do filho, né? Aquilo causou um distúrbio nela,
uma descompensação. E aí entrou a falta de fé. Porque o que ela fez na cabecinha dela? Ela resolve suicidar para encontrar com o filho na vida espiritual. Então, na obra Céu e Inferno, há relatos de espíritos em diferentes condições. Então, você tem os espíritos felizes, os medianos, os criminosos, os suicidas, e vem o relato, no capítulo dos suicidas, vem primeiro o relato do filho. E o filho vem falando, e aí é Kardec está na reunião, né? Ele vem falando, olha, estava tudo pronto para reencontrar minha mãe. Eu vim primeiro e eu ia esperá-la para recebê-la de braços abertos. Minha mãe fez isso e agora ela se afastou muito de mim. O que ele está explicando? Entendendo as vibrações. Ele está no processo normal dele, desencarnou, estava previsto. Ela ia desencarnar, ele ia encontrar. Quando ela suicida, ele está nessa faixa vibratória, ela está isso. O corpo dela está vibrando de forma muito densa, o corpo espiritual, porque ela teve um ato extremamente violento, de falta de amor com ela mesma. E faltou confiança em Deus. Então ele está nessa faixa aqui e ela está nessa. E aí ele fala, agora vai levar muito tempo para reencontrá-la. Ela tem que chegar até mim. É lógico que esse filho vai mergulhar, vai auxiliar essa mãe, mas ela talvez não tenha a percepção dele e vai sofrer durante um tempo. Como tudo tem a sua questão relativa, e a lei de amor, provavelmente tem atenuantes para o ato dessa mãe. Ela vai sofrer um tempo e certamente vai haver uma permissão para o filho estar próximo dela. Mas ela vai sofrer um tempo. Não porque Deus castigou, porque é uma questão técnica, vai entrar ciência aí, é vibração, é frequência. Um suicídio é um ato muito violento contra você. A vibração da pessoa cai muito. O corpo espiritual vai para o lado de lá muito denso, né? Então, para mudar isso, uma reencarnação, né? Provavelmente esse filho vai pedir para descer, vai refazer o planejamento dele. Talvez seja o pai dessa... eu estou chutando, né? Só mostrando um cenário, como é que as coisas acontecem. Bom, o ideal é que ela venha como minha filha agora. E eu, numa condição melhor espiritual, vou cuidar dela, para mudar a cabecinha dela. E é uma maneira de eu reencontrar com ela, diferente da que eu imaginava, ainda para planos superiores. E isso é um ato de amor dele, né? Então, as coisas são arranjadas nos processos de reencarnação para esses reencontros, né? A Terra foi planejada para receber os filhos de Deus. O momento é aquele previsto por Jesus, de separação do joio do trigo, né? A vida na Terra não é bem o que muitas pessoas pensam. Aqui é uma escola, um hospital para esses espíritos doentes. E nós temos que nos colocar numa condição mental superior. De novo, estou sendo repetitivo. Estudo, trabalho no bem. O que mais ajuda a pessoa na evolução é ela estender a mão para o outro, quando ela se dispõe a isso, sem se descuidar. Nós temos que vencer nossas dores, nossos fantasmas. É esse esforço para domar mais tendências, e estender a mão, tendo empatia com os outros, que eleva o espírito. É isso que vai colocando cada um de nós nessa frequência do amor. Porque o que os espíritos superiores fazem, quando, por exemplo, mergulham no MAP para ajudar, eles vibram nessa frequência e eles estendem a mão. Eles não pensam só neles, no progresso deles. Dr. Bezerra não está pensando só num mundo superior que ele já poderia estar. Ele não se sente bem em ver tanta gente sofrendo, então ele pede, deixa eu ficar na Terra mais um pouco. Conhece essa história de Maria de Nazaré com o Dr. Bezerra? Ele pede para ficar aqui mais um tempo, porque ele não quer apenas seguir em frente, ele se preocupa com os que ele ama. E assim somos todos nós. A gente não vai conseguir seguir tendo um filho, um irmão, uma esposa, alguém que você ama, sofrendo. Você vai querer voltar. Não, eu não quero ir sozinho, eu quero levar todo mundo comigo.
E é isso que esses espíritos fazem, querem levar a gente. E é isso que Jesus faz, quer levar todo mundo para frequências mais elevadas, para a frequência do amor. Porque ele, Jesus, vibra nessa frequência do amor. E ama profundamente todos esses seres, desde os que estão nos umbrais mais densos até os trabalhadores dele. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Quando perguntam para ele, olha, sua mãe está aí fora, não vai deixar entrar? Porque tinha um grupo grande no salão, e ele fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eu amo a minha mãe, Maria, meus irmãos, como eu amo vocês. Todos eu amo, todos estão na minha frequência de amor. Né? Então, gente, é o que eu queria falar um pouquinho, refletindo, talvez num tema um pouquinho complicado para falar, né? Que nós consigamos, na nossa vida, vibrar mais nessa frequência do amor. Que nós criemos as condições para isso, através do estudo, através do evangelho no lar, através da prece, através da presença nas reuniões públicas, assistindo uma palestra, ganhando passe. Vamos estar mais tempo voltados com essa preocupação de nos vermos como seres espirituais, entendendo que a grande lei do universo é a lei do amor. Jesus falou, né, que o amor resume tudo o que ele falou. Resume a lei e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele fala, a grande lei é a do amor. Entrem na minha frequência e eu vou arrastar vocês para planos superiores. Eu sou o caminho da verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus, a suprema frequência do amor, sem entrar na minha frequência do amor. Eu vou arrastar todos vocês para o Pai. Entenderam? Todos vão vibrar um dia na frequência mais elevada do amor. Para isso, nós temos que eliminar as vibrações mais densas e nos elevarmos vibratoriamente, nos elevarmos no amor. Bom, eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu agradeço muito pela atenção de todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.